Olá, meu nome é Daniele Calmon Blanc, eu sou engenheira ambiental, sou aluna do mestrado acadêmico de Engenharia de Biosistemas da Universidade Federal Fluminense. Estou sendo orientada pela professora Sorelle Batista Fiot, e esse trabalho é uma revisão bibliográfica sobre a eficiência de fungos indígenas na biodegradação do petróleo. A produção do petróleo tem trazido um desenvolvimento global, mas também tem tido uma série de impactos ambientais devido aos derramamentos que ocorrem em solo e nos oceanos. Esses derramamentos podem prejudicar a saúde pública, os recursos naturais e afetar economicamente também, de uma maneira geral. O petróleo, ele é composto de hidrocarbonetos, que são contaminantes tóxicos e persistentes, principalmente o BTX, o TPH e o PAH, que são altamente persistentes nos solos. Com isso, a gente sabe que apresentamos uma urgência nesses processos de descontaminação, porque esses contaminantes podem provocar leucemia, podem provocar doenças no sistema nervoso central e até a morte. Existem diversas tecnologias que podemos utilizar para limpezas de solo. Mais especificamente, as tecnologias verdes têm sido muito benquistas dentro da ciência. Uma delas é a biorremediação, que é um processo biológico, econômico e ecológico, que utiliza micro-organismos, né, para aumentar a taxa de degradação do contaminante no solo e na água, também ela pode ser utilizada em água. Algumas técnicas de biorremediação são in situ, né, a bioestimulação, a bioaumentação, a atenuação natural, e existem também técnicas in situ, que é a compostagem, os bioreatores. Aqui nós vamos dar ênfase, né, no estudo da bioaumentação com micro-organismos indígenas. O que é a bioaumentação? A bioaumentação consiste em isolar um micro-organismo local do solo contaminado e que esse micro-organismo apresente alta taxa de degradação e reintroduzi-lo no lugar de origem, acelerando assim um processo que já ocorreria naturalmente. A micorremediação é um processo que utiliza os fungos para isso. Então, a micorremediação pode ser associada à biorremediação com bactérias também. Esse trabalho foi feito através do Web of Science e do Cielo. Foi uma narrativa bibliográfica, uma revisão, com as palavras-chave biorremediação, bioaumentação e solo, e foram selecionados artigos que abordavam solos de climas tropicais, fungos e coculturas. O objetivo do trabalho é apresentar os aspectos do uso da biorremediação com fungos e apresentar também uma linhagem de fungos, algumas linhagens de fungos capazes de degradar frações do petróleo. Essa placa é uma placa de isolamento, onde existe um fungo crescendo, isolado, onde está sendo medida a taxa de degradação desse fungo. E a gente pode observar que a micorremediação, ela utiliza as enzimas produzidas pelo fungo para oxidar esses hidrocarbonetos, transformando esses hidrocarbonetos em água, em resíduos menos tóxicos ou não tóxicos. Observamos também que os fungos são resistentes a sistemas inóspitos, com baixos nutrientes, e, normalmente, essas áreas contaminadas apresentam essas características. Por que usar o fungo indígena? O fungo indígena ele é mais resistente ao ambiente, pois dali ele já foi retirado. Então, as correlações entre as espécies já existem ali naquele sistema biológico. Os fungos exógenos, muitas vezes, eles podem apresentar alta taxa de degradação no laboratório,
mas quando inserido no campo, ele pode não interagir bem entre as espécies do local. É necessário também ter muito cuidado com as espécies patogênicas na hora da escolha do fungo para a biorremediação. Foram relatados vários fungos, várias espécies de fungos capazes de degradar os derivados do petróleo, tais como Alternaria, Aspergillus, Cândida, Fusarium, Geomyces, Hippocreia, Mucor, Penicillium, Tricoderma. Essa tabela é uma tabela resumo de alguns artigos que apresentaram experimentos realizados. E observamos que, por exemplo, a cocultura com fungos e o consórcio de bactérias, no caso desses trabalhos específicos, apresentaram uma taxa de degradação maior e num curto intervalo de tempo. Aqui é necessário também ressaltar que a concentração do contaminante faz toda a diferença no tempo que se leva para degradar. Então, é necessário atenção na quantidade de contaminante. Os fungos, eles são mais lentos do que as bactérias, mas as bactérias são menos resistentes do que os fungos. Muitas vezes, a associação das técnicas tem um resultado efetivo, né? Um bom resultado. Por exemplo, o Fusarium de uma maneira geral, os Fusariums tiveram bons resultados nos trabalhos, porém, eles podem ser espécies patogênicas. Já o Tricoderma, eles possuem bons resultados também e possuem mecanismos de ação sobre o Fusarium patógeno. Então, ele impede o crescimento do Fusarium. É interessante que se façam estudos com a associação desses dois, porque pode ser que se eleve ainda mais a taxa de degradação do contaminante e o Tricoderma impeça o crescimento expansivo do Fusarium, minimizando, assim, a sua carga patogênica, né, sobre aquele solo. Então, as considerações finais que nós podemos fazer é que os fungos são econômicos, muito fáceis de usar, apresentam perspectivas promissoras. A combinação dos fungos e das bactérias apresentaram bons resultados, e hoje existem muitas pesquisas com fungos feitas em laboratório, em condições estéreis, e que apresentam bons resultados. Mas é necessário pesquisas in situ, em condições reais, para que tenhamos um respaldo científico maior com a eficácia da micorremediação. Essas são as referências que utilizamos, principalmente uma delas, o FASE. Esse trabalho é parte de um trabalho que estamos fazendo dentro da Universidade Federal Fluminense, que é um isolamento de um fungo de uma área contaminada no estado do Rio de Janeiro, e é uma parte do referencial teórico dessa dissertação, desse experimento. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade e até mais.